E aí, morador de YouTube, aqui quem fala é o Daniel, sejam aqui a mais um vídeo. Como você já deve ter visto pelo título, esse vídeo vai ser específico, vai ser focado para contar para vocês a história do livro que eu estou escrevendo, a história sobre o universo do livro que eu estou escrevendo. E teve um inscrito meu específico que me pediu um vídeo sobre dicas de escrita e etc. E esse vídeo ainda vai estar saindo. Infelizmente eu não lembro o seu nome, mas você sabe que eu estou falando de você. E comenta aí inclusive. E nesse vídeo de escrita, inclusive, eu vou entrar em assuntos sobre tipos de escritor e etc. Mas eu me considero um tipo de escritor arquiteto, então vocês devem estar se perguntando: tá, Daniels, e nesse último ano você escreveu alguma coisa a mais do conto do Saric, o Mendigo, que é o conto que eu realmente estava escrevendo? E a verdade é que não. Muita coisa não. Eu tentei escrever mais de um capítulo assim, só que o que eu tô fazendo, o que eu fiz nesse último ano, foi expandir o universo da minha história. Porque eu quero contextualizar tudo do universo para daí começar a escrever as histórias dentro desse universo. Porque para mim, vocês vão até escutar muitos escritores falando isso, mas é como se a história estivesse viva na minha cabeça. Então, para mim, apesar de, claro, sou eu que estou criando, porque está vindo de mim, na minha cabeça não sou eu que estou criando essa história, eu apenas estou passando ela para o papel. E é isso que torna tudo realmente bem mais... que eu gosto de fazer isso, por isso que eu gosto de fazer isso. Porque eu sinto que eu só estou contando uma história que para mim é real, entendeu? Isso que passa mais credibilidade, assim, deixa a história mais imersiva. Mas esse não vai ser o foco desse vídeo, eu quero realmente contar para vocês sobre o universo dessa história. Então, deixa eu até deixar aqui do meu lado para eu conseguir contextualizar melhor, mas aqui vocês vão estar vendo agora o mapa. Esse é o mapa do continente imperial, onde a maior parte da história vai estar se passando. E muitos de vocês estão pensando, pô, lembra bastante Westeros. Sim, é um continente que lembra bastante Westeros, e não é esse o foco. Claro, eu vou tentar me desfocar o máximo possível de Game of Thrones, mas tem uma coisa que eu aprendi na minha aula de criação na faculdade, é que tudo é um remix de algo que já foi feito. Então, até Game of Thrones é um remix de muitas histórias reais que já aconteceram. Por exemplo, a Guerra das Rosas. É o exemplo que muitas pessoas usam para falar sobre Game of Thrones, é sobre a Guerra das Rosas, apesar que tem muitos outros acontecimentos que dá para serem utilizados também. E qual é a história desse continente? O que aconteceu? O que realmente... como surgiu esse universo? Então, nesse continente imperial, a religião das pessoas é dos deuses esquecidos, os deuses sem nome. E a história é basicamente, como vocês devem estar vendo, no Reino do Norte, ali, acima do Reino do Norte tem o Deserto Negro. E eu me inspirei bastante numa história bíblica, a história de Caim e Abel. Depois de Caim matar Abel, ele meio que foi expulso desse paraíso e ele foi vagando por um deserto. E aí anjos foram se aproximando dele, contando, pô, Deus te perdoa, tal coisa, mas você tem que, se perdoar Deus. E, bom, enfim, não vou entrar numa história bíblica aqui. Nesse deserto negro, as pessoas realmente não sabem o que tem além, que todo mundo que foi tentar atravessar esse deserto não retornou. Inclusive vai ter um conto futuro sobre um lorde, o Lorde Perdição, que ele levou muitos homens assim para tentar explorar o que há além do exército, e nenhum retornou. E nesse deserto a areia é negra, neve, cinza. Então, é onde acreditam que os deuses desceram na era dos deuses, na era da criação. Os deuses desceram e colonizaram, povoaram o mundo. E nisso os humanos já existiam. Só que os deuses criaram meio que semideuses, assim dizer. Os Arcai. E os Arcai possuem um sangue, uma afinidade com a natureza, uma afinidade mágica. Só que eu não vou chamar de magia, porque não é magia assim dita. É realmente uma afinidade com a natureza. Quem conhece Star Wars deve saber um pouco da força. E apesar de eu querer não me conectar com essa ideia de força, mover coisas com a mente, não. É uma afinidade realmente com a natureza. Então eles sentem o ambiente deles de uma forma diferente. A visão deles já possui uma forma diferente. Todos os Arcai possuem um olho cinza, prata, que brilha como a luz do luar, reflete a luz do luar, assim dizer, reflete a luz, é um olho que brilha. E esse é mais ou menos o que dizem dos Arcai. Eles conseguem ver a natureza com outro olhar, eles sentem as energias das pessoas,
E tem até alguns Arcai que vão criando uma afinidade maior, inclusive. Então tem alguns Arcai históricos que conseguiam se comunicar com os animais, conseguiam ter reflexos melhores em combate, quase como se o olho deles fosse um Sharingan, para quem conhece Naruto. Aí deve pra realmente ter esse exemplo. Então, cara, essa ideia foi crescendo, e esses Arcai, eles, só de pensar, você é um semideus na religião das pessoas. Então você é capaz que as pessoas te sigam mais. Então muitos dos reis na Era dos Deuses, na Era dos Heróis, muitos dos reis, né, são Arcai. Então no Reino do Norte a gente vai ter a Casa Ferus, e a Casa Ferus são os antigos reis da neve, porque esse continente todo, na saga que eu estou escrevendo, na saga que eu quero escrever, vai ser todo dominado pelo Império, então não vão existir mais reis. Mas nessa época, no norte tinham os reis da neve, os reis Ferus. E Ferus vem do latim fera, então muitos dos reis Ferus tinham uma afinidade maior com os animais e tudo mais. Nos reinos das Terras da Neblina, que é onde a história do Sarek, o mendigo, vai estar se passando, a história do Escudeiro de Lugar Nenhum, que é o nome do conto, ela vai se passar nas Terras da Neblina, apesar de se passar também em outros reinos, vai se passar principalmente nas Terras da Neblina. A Casa dos Lords é a Casa Ferus, os antigos reis da Neblina. E essa região, a região do norte é uma região muito congelada, nada cresce, e a região da Neblina, apesar de ser um misto das coisas, ainda neva, mas o problema realmente é a neblina, daí que vem o nome. É uma neblina assim constante. Mas ali nas Terras da Montanha é onde possuem os Reis da Montanha, os Reis Taimur. A Casa Taimur é a casa, os lords responsáveis pelas montanhas. E antigamente, o Reino do Norte era anexado com as Terras da Neblina e as Terras da Montanha também. Então o Reino do Norte era o reino mais extenso. Só que o que aconteceu foi que os Taimur invadiram as terras, porque os Taimur acreditavam nos deuses da montanha. E eles saíram da região antiga, no reino mais para o leste, e foram invadir essas terras realmente para dominar as montanhas, porque eles acreditavam que a resposta, os deuses estavam lá, então eles precisavam daquela região. E nisso o norte foi ficando fragmentado, aí as terras da Neblina também se tornaram independentes, e realmente agora o norte é um reino não tão grande. Ali nas Terras Verde é onde tem a Casa Floren. A Casa Floren é uma casa que vai se assimilar muito com a história dos Lombardos, a história do Reino da Itália, onde se tornou hoje em dia o Reino da Itália. Então eles vão ser um povo mais monárquico, assim dizer. Eles vão ter uma aparência de realeza mesmo. Porque lá, dá até para ser explicado, nas Terras Verdes o nome já diz, tudo cresce lá. Então o comércio lá é muito grande, as trocas lá são muito grandes, então eles realmente enriqueceram bastante. Muitos dos exércitos fortes estão lá. Nas terras de Sunrise, é as terras que tem como eu usar de exemplo, não tem outro exemplo para vocês entenderem, mas a não ser utilizar os Lannisters. O símbolo da casa de Sunrise é um sol. É dito que o sol nasce lá primeiro no continente imperial. Então eles são uma casa bem orgulhosa. As minas de ouro desse continente, a maioria das minas de ouro estão lá. E com isso eles também conseguiram enriquecer bastante. Mas eles foram um dos primeiros reinos a serem anexados pelo Império. Como vocês devem estar vendo, ao sul das terras de Sunrise está a capital imperial. Antigamente esse era o reino estelar. E é dito, o rei estelar, o Star King, ele se dizia ser mais próximo dos deuses, como se uma estrela cadente, o símbolo da casa é uma estrela cadente, como se a estrela cadente tivesse... claro, tem as lendas de como surgiu esse reino. O primeiro rei estelar disse ter visto uma estrela cadente, seguido ela e encontrado uma espada. Ele realmente encontrou uma espada divina. E isso foi um símbolo dos deuses, dando a ele o poder de reinado. Então isso foi com que a casa realmente tivesse crescido e se tornado a casa que é hoje. E nisso, com a história da unificação, que eu vou contar em outro vídeo, a história da unificação, o reino foi anexado por Daemon Estrela, Daemon o Bastardo, que ficou conhecido como Daemon Starion. Ele mudou o nome, ele criou uma nova casa, a casa Starion, que é vindo da estrela na língua deles. Então ele criou o reino imperial, ele anexou tudo o império, e aí eu vou entrar em assunto realmente, a história da unificação é uma história bem longa. Tanto quanto a história da conquista do Aegon, é realmente uma história longa.
mas ele conseguiu. E logo ali, depois da capital, é que eu não nomeei, porque hoje em dia o reino da capital anexou o reino antigo, o reino branco, da Casa Branco. E os Branco, eles eram, assim como a Grécia, eles eram a favores de cultura, a favor de filosofia, a favor de escrita, sociologia. Então eles não eram um reino militar. Então eles foram um dos primeiros reinos a serem anexados à capital. O reino dos Branco, eles preferiam paz do que guerra, preferiam a escrita do que uma espada, preferiam a pena do que uma espada. Então isso realmente fez com que eles fossem anexados com mais facilidade. E ao oeste está as Terras Desoladas. Quem conhece Fallout deve imaginar que Wasteland eu quero dizer. Então nada cresce lá, lá é uma terra amaldiçoada. Lá pertencia aos antigos reis Caveira. Porém, na unificação, o melhor amigo do Daemon, o bastardo, o Daemon, o unificador, o primeiro imperador, o melhor amigo dele era o Revan. E o Revan, ele era um homem assim misterioso. Ele era um homem recluso, mas ele tinha suas ambições, tinha seus objetivos, e ele era totalmente leal ao Daemon. E o reino desolado foi o primeiro reino a ser unificado. E quando o último rei Caveira morreu, ele amaldiçoou toda a linhagem do Revan. E o Revan ficou conhecido como Revan da Casa Kane. A Casa Kane é uma casa totalmente amaldiçoada. Todos os membros da Casa Kane possuem algum tipo de problema psicológico. Muitos têm dupla personalidade, outros são depressivos, outros são paranoicos, outros têm borderline, assim, nomes que realmente não são conhecidos naquela época, obviamente. Então eles só são ditos como amaldiçoados, assim dizer. E é uma região que os lords possuem muito medo, é uma região cheia de lendas sobre vampiros, sobre mortos-vivos. E claro, são apenas lendas, mas toda lenda tem um pingo de verdade. E logo ao sul da capital tem as terras do mar, the Sealands. E essas terras são dominadas pela casa Silver Sea, a casa Prata-Mar, assim dizer. O Silver Sea é uma casa de mercadores, uma casa de pescadores, uma casa realmente focada em navio, focada em exploração, focada em comércio. Então é uma casa bem importante para a capital. A maioria da frota é comandada pelo Lord Silver Sea, porque os Lords Silver Sea, o Silver Sea no geral, tem muita experiência naval. Então eles são realmente um asset muito importante para a capital. E logo ali no sul tem o deserto, tem as terras de Dracaer. E os Dracaer é uma casa, um reino bem místico, porque eles possuem crenças diferentes do resto do Império. Eles são uma casa que realmente trazem muitos problemas para o Império. Eles têm sociedades ocultas, assim, que só apenas os lords ficam sabendo, ordem de assassinos, assim. Então, realmente, eles são uma casa bem importante. Eu não sei mais ou menos, eu tenho uma ideia mais ou menos de qual que vai ser o nome. Os lords da casa Sunrise são os Valar. Deixa eu só dar uma recapitulada. Os lords da casa do norte são os Féros, os lords da casa da neblina são os Corman, os lords da casa das montanhas são os Taimur, os lords das terras verde são os Floren, os lords da casa os lords das terras desoladas são os Kane, o imperador, a casa imperial é a casa Starion, Sunrise é os Valar, Silver Sea é o Sealands são os Silver Sea, e em Dracaer eu ainda não arranjei um nome que me agrade, assim. O nome que eu cheguei mais próximo realmente foi Ashen. E o que eu tenho de ideia de Dracaer é que eles também acreditavam em uma religião, outra religião, a religião do deus do fogo, o deus dragão. Eles acreditavam que os deuses montavam em dragões. E apesar de eu não querer implementar dragões, é a religião deles, é a crença deles, entendeu? Não vai ter dragão assim na história. E não vai, eu não estou falando isso como, mas em um momento da história, vai surgir um dragão. Não, eu não tenho essa ideia como Game of Thrones teve. Eu não quero implementar realmente essa ideia na minha história. Então, esse vai ser o continente imperial. E a maioria das histórias vão se passar no continente imperial. Eu tenho 3 contos que eu já tenho ideia de escrever. O conto do Escudeiro de Lugar Nenhum, que é com Sarek, o Mendigo, e esse é o conto que eu mais estou perto de terminar, assim dizer. Eu já tenho uma ideia da história inteira.
o conto do Revan Kane, o Lorde Perdição, que é o Lorde responsável por levar a maioria de suas tropas para o Deserto Negro e não voltar. E também as histórias do Conan, o Lobo Corajoso. E o Conan, ele vai ser da Casa Ferus, ele vai ser o filho, na época ainda que os Ferus eram reis, e ele vai ser um filho responsável também por ir até o Deserto Negro para resgatar uma pessoa. E a história dele vai ser assim, muitos plot twists. E, galera, eu já me estendi um pouco mais do que eu queria no vídeo, então eu espero que vocês tenham gostado da história que eu contei para vocês sobre as casas e tudo mais. O próximo vídeo que eu vou contar sobre o meu livro vai ser a história da unificação, como que o Império se tornou Império, e vou contar um pouco também da Inquisição, que caça os Arcai. Porque, como eu disse, os Arcai são alguém que tem uma afinidade maior com a natureza, eles são mais próximos dos deuses, mais próximos de mágicos. E quando o Império surgiu, a Casa Starion ainda se dizia os mais próximos dos deuses. Então não poderia ter mais Arcai restantes, se eles são os mais próximos dos deuses, se eles são um império, se eles são o imperador, Deus no céu, o imperador na terra, entendeu? Quase numa conexão do Império Romano, quase numa conexão dos egípcios, dos imperadores egípcios. Eu não sei nem se imperador egípcio é o nome certo. Faraó, dos faraós, isso, dos faraós egípcios. Então, eles vão ser realmente os mais próximos dos deuses, e aí vai rolar uma inquisição e tudo. E eu vou contar isso tudo pra vocês no próximo vídeo. Amanhã deve estar saindo o vídeo contando sobre a cena nova da 8ª temporada, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Daniels, eu vou ficando por aqui. Qualquer dica, comentário, comentem aí, por favor. Vamos trocar uma ideia sobre o universo, sobre o meu livro. Valeu, falou galera, até a próxima e fui!